Olá, bom dia! Estamos começando Mais Saudável. Muito obrigada pela sua audiência, que bom te ter aqui ligado na Band. No programa de hoje, a gente fala sobre o Outubro Rosa e mais. Vamos entender como expressar e comunicar os nossos sentimentos através da arte-terapia e a importância do fazer com as mãos, os trabalhos manuais e os efeitos que podem transformar a sua vida. E ainda, aposte numa pele mais bonita no verão. Receita da guria Natureba. Então, Laurinha, até me conta se tu vai gostar dessa receita. Eu acho que sim, porque tu é toda saudável e aqui só tem ingredientes que eu sei que tem na tua casa. E para começar o programa, entram em cena as gurias do Maturidade Ativa do Sesc. Cabe a mim, melhor decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Um abraço para todas. A poesia também desliza entre a agulha e o fio de linha. O grupo da Maturidade Ativa do Sesc se une a favor de uma causa, fortalecendo ainda mais os laços de amizade. Nós estamos confeccionando as rosas para participar da campanha do Hospital Fêmea em Porto Alegre. A Maturidade Ativa, no geral, ela participa bastante de várias campanhas junto à sociedade. Essa em especial, que é o bombardeio de fios do Hospital Fêmea, tem um significado especial para a Maturidade Ativa pela participação em conjunto, que é uma construção coletiva, e também pelo significado que ela tem em relação a uma matéria que busca a prevenção contra o câncer de mama. É uma campanha que dá luz ao nosso principal objetivo, que é promover uma maior participação social e uma ressignificação do papel do idoso na sociedade. A gente ajuda umas às outras, ajuda as colegas que não sabem. De repente elas saem fazendo um monte de florzinha e todo mundo fica feliz. No ano passado eu aprendi e esse ano eu fiz algumas flores. Flores que transformam o Hospital Fêmea num grande bordado de solidariedade e amor. Os grupos Maturidade Ativa de todo o estado participaram da campanha Bombardeios de Fios do Hospital Fêmea, realizando, através de suas oficinas de artesanato, a confecção de mais ou menos 1.200 flores para agregar e decorar os muros do hospital e participar dessa grande ação. Hoje a gente está reunido aqui nesse projeto, que é o Bombardeio de Fios, um projeto que foi idealizado pela doutora Suzete no ano passado. A médica teve a ideia de unir funcionários do hospital junto com toda a população disposta a contribuir por uma causa, o Outubro Rosa. E o projeto foi abraçado por uma imensidão de gente com o objetivo de confeccionar 60 mil rosas, representando o número previsto de novos casos de câncer de mama no Brasil. Eu sou do grupo da Maturidade Ativa de São Sebastião do Caí. Nós fizemos 659 flores. Me senti muito gratificada em poder contribuir um pouquinho para ornamentar esse hospital tão importante na vida das pessoas. É importante a gente lembrar que o câncer de mama é a principal neoplasia entre as mulheres, né? E que para o ano de 2019 são estimados 60 mil casos. Eu acho que é muito importante desse projeto é alertar, né, para essa alta incidência e que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce. Por quê? Porque quanto mais precoce o diagnóstico, menos invasivo vai ser o tratamento, né? Talvez menos sequelas a mulher vai ter e maiores são as chances de cura, né, do câncer de mama. Ações que trazem a conscientização do problema e o carinho para quem precisa lutar contra a doença. Saber que cada vida que vai passar pelo Fêmea, que aquele momento que é um momento de sofrimento, que é um momento de dor, porque toda a enfermidade ela é dolorosa, naquele momento ela vai estar recebendo esse carinho, sabendo que alguém teve todo aquele trabalho para construir aquilo ali para ela, especialmente para ela, né? Então é uma forma de levar também um alento para aquela pessoa que está naquele momento precisando de um abraço, que vai em forma de flor. E agora, no nosso quadro Espaço Saúde, a gente fala sobre como identificar e tratar o câncer de mama.
A médica mastologista Vivian Fontana, do Hospital Divina Providência, é a nossa convidada de hoje. Olá, bom dia. Bom dia. Obrigada pela participação. Nós vimos agora uma reportagem, uma das campanhas que estão sendo feitas em todo o Brasil a respeito do câncer de mama. O número de casos tem aumentado com mulheres com menos de 40 anos, não é mesmo? Isso, o número de casos tem aumentado, principalmente no Rio Grande do Sul e Porto Alegre. A gente tem uma alta incidência abaixo dos 50 e abaixo dos 40 anos também. Por que será? Quais seriam as causas que, infelizmente, tornam o Rio Grande do Sul e Porto Alegre nesse topo? A causa definida a gente não tem uma resposta, né? Então, são vários fatores associados à origem étnica, de raça, as mulheres que têm filhos mais tarde, ou às vezes não têm filhos, não amamentam, também o hábito de vida, né, a função dietética, estilo de vida, são todos esses fatores que culminam para uma maior incidência. Agora, uma causa única, explicando por que o Rio Grande do Sul e por que Porto Alegre tem essa incidência mais alta, essa resposta isolada a gente ainda não tem. E a reposição hormonal, que muito se fala ainda, realmente ela pode ser uma das causas? A reposição hormonal ainda é um grande tabu, né, no câncer de mama. Então, mulheres que já estão na menopausa, acima de 50, 55 anos, que são muito sintomáticas para o climatério, né, para os sintomas de menopausa, podem abrir mão de fazer o uso dessas medicações, sempre com acompanhamento médico, avaliando qual o risco dela para o câncer de mama, se isso atrapalharia, influenciaria vir desenvolver, sempre atentando para o tempo de uso. E além disso, tem outras opções que não só a reposição hormonal para controlar esses sintomas. Então, muitas vezes a gente pode começar com outros medicamentos, outras formas de tentar controlar os sintomas da menopausa para evitar o uso da reposição. Mas ela não é banida em 100%. Em alguns casos, ela deve sim ser utilizada. E a prótese pode ser também uma das causas? A prótese de mama começou a ser usada principalmente dos últimos 30 anos para cá, né? Tanto em cirurgia estética para aumento do volume mamário, quanto em pacientes que já tiveram câncer para reconstrução mamária. O que se viu nesses últimos anos de aumento de uso da prótese de silicone, que existe um tipo de câncer que se chama linfoma anaplásico de grandes células, que está relacionado à prótese. Ele não é um câncer da mama em si, ele é um câncer relacionado à prótese de silicone. Ele é muito raro, a gente não contraindica a prótese por causa desse tipo de câncer, mas ele é um tipo extremamente raro e as pacientes que já têm prótese têm que seguir um acompanhamento rotineiro, de pelo menos a cada 2 anos avaliar a prótese, isso nas que têm menos de 40 também deve ser seguido. E esse câncer ele se manifesta de uma forma bastante específica, que é um volume aumentado da mama. Tinha as 2 mamas semelhantes, de repente uma delas aumenta bastante de volume, é um dos sintomas iniciais. E outros sintomas em relação ao câncer de mama? Porque se fala e se questiona, não se faz o autoexame mais, precisa se fazer o exame com o médico. Mas cada mulher conhece o seu corpo, então estar se tocando é importante, não é? Para que a gente possa identificar alguma alteração. E quais seriam essas alterações? O autoexame, então, ele consegue fazer com que a mulher se conheça, né? Tenha a percepção de como é a sua mama. Ele deve ser realizado, a princípio, todo mês após o período menstrual, que é o momento mais fácil de examinar a própria mama. Ele não consegue prevenir ou detectar precocemente um câncer, então ele não substitui a avaliação anual com mamografia. E o exame físico pelo médico, sendo médico mastologista ou ginecologista, na população em geral é uma vez por ano. Quais são os sintomas que a gente precisa prestar atenção? E talvez até tenha feito o exame, tenha dado negativo, mas 6 meses depois aparece. Aí talvez não esperar, né, mais 6 meses para fazer os exames. Essa é a importância do autoexame. Surgiu algo diferente, procurar esclarecer o que está acontecendo. Então, os sintomas incluem desde a palpação de um nódulo, que é o mais comum, né? A paciente percebe, às vezes até no banho, sentir um nódulo, um caroço na mama, vai ver o que está acontecendo.
Então, palpação de nódulo, saída de secreção pelo bico do seio, principalmente se ela for sanguinolenta ou branca, transparente, né, incolor. Na inspeção que se faz na frente do espelho, movimentando os braços, se houver alguma retração de pele ou algum abaulamento, que é saltar alguma lesão na pele, o mamilo inverter durante essa avaliação, também é um sinal de alerta. A dor é muito inespecífica, na grande maioria das vezes não está associada a câncer e nem a uma causa pontual. Tratamentos. Hoje nós temos diversos também, as pessoas sempre, tem o período de quimioterapia, radioterapia. Existe um avanço nesses tratamentos? O que se tem hoje? O tratamento do câncer de mama mudou muito nos últimos 20 anos, né? Ele engloba basicamente cirurgia, ainda sempre é necessário fazer a cirurgia, muitas vezes só com a retirada do tumor, que não precisa retirar a mama inteira, né? A pesquisa do gânglio da axila, que é o linfonodo sentinela. Fazendo cirurgia, tem que se avaliar várias características do tumor. Então, hoje, quando a gente tem um diagnóstico de câncer de mama, se passa por uma avaliação específica daquele tipo de tumor, qual o tipo e qual a característica de imunohistoquímica laboratorial dele, para ver resposta aos diferentes tipos de tratamento. Então, vai se englobar a cirurgia, que a gente já falou, muitas vezes a radioterapia, que em alguns casos pode ser reduzida, não se faz mais 45 sessões, que era o preconizado antigamente, hoje em dia pode ser reduzido praticamente pela metade. Em alguns casos, associar a quimioterapia, né, que ainda é o tratamento mais temido, né, mas muitas vezes é necessária. E essas medicações de quimioterapia tiveram uma grande evolução nos últimos anos. Então, a gente tem aí um arsenal de medicamentos que vai variar para cada caso. Geralmente, quando se faz a retirada da mama, na mesma cirurgia já se faz a colocação de prótese? Sempre que possível, sim. Ou se não, coloca o expansor e aí aguarda um outro momento para se fazer? Isso, aguarda para fazer a reconstrução. Sempre que possível, na cirurgia da mastectomia, se associa alguma técnica de reconstrução. Infelizmente, em alguns casos, isso não vai ser possível, né? Ou por característica do tumor, para não retardar o tratamento, ou pelas condições clínicas da paciente, né? De mais idade, com algum problema de saúde, a gente tem que aguardar. Bom, a recomendação, então, é sempre estar alerta, cuidando. Sempre estar alerta. A recomendação atual, toda mulher acima dos 40 anos, mamografia uma vez ao ano. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada, eu que agradeço. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta tem arte terapia, um meio de expressar os nossos sentimentos e ainda uma receita para turbinar a cor da sua pele. A gente também mostra a arte dos coquedamas. Você sabe o que é coquedama? Não? Então não saia daí. E se você tem alguma sugestão para o programa, envia para o e-mail maissaudável@band.com.br. Já voltamos. Estamos de volta e aqui comigo no estúdio o artista plástico Aloysio Pedersen e a empresária Vicky Fernandes. Uni vocês dois porque tem uma liga aí. O Aloysio, artista plástico e que tem uma vasta experiência na arte terapia. E a Vicky, uma empresária que hoje está também como um grande negócio, um trabalho manual, que são os coquedamas, tão lindos que enfeitam aqui o nosso cenário. Muito obrigada pela presença de vocês dois e eu gostaria de falar justamente sobre isso, sobre o poder da arte, da criatividade, dos trabalhos manuais. Dentro da arte terapia, a arte ela é a base do processo terapêutico. Perfeito. E eu gostaria que tu explicasse um pouquinho para a gente sobre isso. A arte terapia é a possibilidade do indivíduo externar suas emoções através de uma das expressões, né? Através do trabalho da Vicky, através da pintura, da escultura, do teatro. Então, tu tem que possibilitar para o indivíduo esse contato maior com ele mesmo, que Lev Vygotsky vai dizer o contato intra, ele com ele mesmo, ou inter, ele fazendo com os outros, a pintura ou o artesanato da Vicky, né? Ele
busca, então, às vezes no inconsciente ou com base nas suas referências. Perfeito. E através da mão, coloca o seu coração, seria assim? Perfeito, é isso mesmo. Se expressa. A Vicky, por exemplo, talentosíssima. Obrigada. Porque eu sei que foi, assim, uma oficina que ela fez, foi rapidinho a oficina e... Me apaixonei. Olha, se apaixonou e olha a lindeza que é esse trabalho. Como é que foi isso aí? Pois então, te trouxe Laura, ó, em homenagem ao Outubro Rosa. Outubro Rosa, Então, tá. Olha que lindo. Olha a delicadeza desse trabalho. É muito bonito mostrar aqui para vocês. Explica pra gente como é que foi, assim, isso aqui é musgo. Exatamente. Primeiro, o que é o kokedama? As pessoas, eu tenho falado e as pessoas dizem assim, não conhecem. Não conhecem. Então tá, kokedama é uma palavra japonesa que significa bola de musgo, literalmente. E é uma arte derivada do bonsai que consiste em cultivar plantas em bolas de musgo. Então, eu acho que ela é uma arte porque a gente se expressa e tem toda uma estética nela e cada um tem que achar o seu ponto, né? Então, poder unir uma expressão do que vem de ti com a natureza é muito bom, me apaixonei. Assim, a raiz com como sim, é que tem ali planta, dentro? O que acontece? O vaso, ele é substituído por uma bola de musgo. Então, dentro desta bola tem todo o substrato como se estivesse num vaso. Então, a planta tem todos os nutrientes, tem terra aqui dentro. E por fora tem o musgo, que pode ser vivo ou pode ser seco, que a gente hidrata. E a gente faz uma amarração especial para criar estas peças. Essa obra de arte. Maravilhoso. É maravilhoso. Lindo demais. Tu trabalha também com algum tipo assim, com esses trabalhos manuais ou realmente a arte-terapia, ela vai buscar, tu falaste, sim, mas ela vai buscar na arte a base desse processo. A base desse processo. E tu tem várias experiências, não só em escolas com adolescentes, mas também com adultos, com pessoas que têm algum problema, algum tipo de transtorno. Perfeito. Porque eu uno a arte-terapia como uma iniciação profissional, por exemplo, na pintura, na técnica clínica sobre tela. Então, meus alunos do Instituto Psiquiátrico Forense sabem tudo de pintura, estão vendendo os trabalhos, estão comprando óculos, estão melhorando os dentes, estão comprando roupas, quer dizer, então eu uno a arte-terapia, iniciação profissional, a geração de renda, para chegar na cidadania, né? Então, estou muito canalizado para isso, porque venho de todo um trabalho com a escola, tratando do bullying, e por causa quando chegou o 5º menino morto por bullying no Rio Grande do Sul, eu quis ir para onde estavam aqueles meninos que matavam. Fui para a fase, então. Fiquei 5 anos na fase e percebi que esses meninos, para ter um protagonismo legal, não só tinham que expor, como expusemos muito, né? E eles também vendiam trabalhos para ter um estímulo de geração de renda a partir daquela emoção deles transformada em arte. Então, o que está acontecendo agora no Instituto Psiquiátrico Forense, no abrigo AR7 com crianças de muita vulnerabilidade, que sofrem abuso, né? E também no DTP, Departamento de Tratamento Penal da SUSEP, chamado de limitação de fim de semana, com um trabalho com aqueles homens com delitos menos graves. E as pessoas, quando elas se colocam à disposição nessa viagem, digamos assim, realmente resgata sentimentos, resgata emoções. Sim, e a partir daí tu vai elaborando. Perfeito. Quer dizer, automaticamente a arte-terapia não é psicodiagnóstico, né? Que aí ficaria ligado especificamente à psicologia. Mas a partir do que ele vai construindo, eles mesmos vão refazendo, né? Isso também com oficina, sim, tem grupos. Em outra proporção, estava ouvindo a Luísa e pensando, né? Eu tenho notado como a pessoa se sente capaz de fazer algo, né? Então, eu comecei a ver um padrão, eu nunca fiz nada, eu não vou conseguir fazer. E no fim da oficina, de poucas horas, o tempo para, né? A gente entra num fluxo, as pessoas todas saem com o seu kokedama pronto e o orgulho que é isso, eu acho que tu te sentir capaz, eu acho que é super terapêutico, né? Então, sim, porque tu consegue ver ali uma flor, um musgo, sim, uma terra, umas linhas, e daqui a pouco tu vai montando e transforma. Exatamente. E aí tu tem um filho. Tu tem um presente, tu tem uma coisa que tu criou, eu acho isso tão gratificante. Imagina nesse nível também, né? Como é curativo isso, né? Porque nós estamos trabalhando antropologicamente com a posição polegar indicador. Aí que surgiu a cultura nas cavernas. Então nós temos mais neurônios no cérebro alocados para o que faz o polegar e o indicador do que para o tronco e o abdômen juntos.
Então, quer dizer, quem trabalha o polegar e o indicador na pintura, nos trabalhos manuais, não vai ficar caduco nunca, porque vai estar sempre excitando essa parte fundamental do cérebro, né? E tu libera, são emoções, São. E criatividade, vem aqueles insights, Perfeito. daqui a pouco tu começa, e percebe Sim. que tu pode fazer algo Tu pode que fazer é algo, bonito. tu pode criar algo bonito, algo vivo, no caso das É o protagonismo, plantas, né? Fui eu que fui eu fiz que isso fiz. aqui, entendeu? Exatamente. Quer dizer, eu vou presentear, quer dizer, eu vou te olhar diferente, a Vicky sabe fazer isso, bah, que coisa incrível, quer dizer, é o protagonismo, é tirar a pessoa da invisibilidade, né? Isso combate o suicídio, Laura. Sim, sem dúvida, porque quando tu resgata... Porque o suicídio foi o mês anterior, Exato, né? agora a gente está outro mês. Mas a gente tem que estar sempre falando sobre isso e prestando atenção nesses casos. Algumas dúvidas, por exemplo, depois é para manter... Então, qualquer dama... O que mais varia no cuidado tradicional com as plantas é que a gente molha de forma diferente. Em vez de a gente regar, né, como num vaso, a gente mergulha toda essa bola num recipiente com água. Então ela absorve o músculo. Exatamente. Então ele fica hidratado sem excesso e a planta nos mostra. A Laura já conhece, né? Ela fica leve quando está seca. Tu sente no tato também. Então acho que gera uma interação com a planta muito interessante também. Foi assim que me apaixonei. Eu dizia a mesma coisa antes, não, planta não é comigo, não me dou com ela, não entendo, né? E agora eu tô apaixonada por esse mundo. Maravilha. Né? E, por exemplo, ele tem, algumas plantas duram mais tempo, outras menos. Sim. Esse é outro trabalho também, que a gente estava falando, né? Da pessoa aceitar que algumas plantas não vão durar. Essa flor é única, ela dá uma vez por ano, ela vai cair, faz parte do ciclo da vida. Outras plantas vão durar anos, né? Diferente dessa aqui, ó. Exatamente. Essa aqui, o antúrio, isso aqui não é uma flor, é a própria folha uma dele. Bráctea, exatamente. Então dura muito, né? Dura muito. A parte vermelha dos antúrios é uma folha modificada e a flor é aquela parte do meio. E é uma flor fantástica que dura muito tempo, então é um dos preferidos. Metade que eu já fiz foram todos antúrios. É um presente clássico. Presente que é maravilhoso. Isso que é o legal, é eu fazer algo... E eu me senti capaz de fazer isso. E eu dar um presente que eu que fiz. Tem um valor imenso. Imenso. A arte, ela é transformadora, Total. sem dúvida nenhuma. Ela salva o indivíduo. Ela salva o indivíduo e que a arte permaneça nesses tempos que existam, né? Muitíssimo obrigada pela presença convite. de vocês, adoro isso aqui. Ai, eu fico tão apaixonada porque realmente traz boas energias. Traz muito boa energia, é uma outra visão de mundo. É uma coisa ecológica, se for trabalhar isso com criança, né, o respeito à natureza, a consideração, quer dizer, voltar essa ligação, né, que a gente se separa tanto da natureza, né, mas nós somos integrados a ela, né, então esse é um trabalho que merece. Um valor que é muito essa especial. geração nova está mais ligada à natureza. Acho que teve uma geração que se desligou disso e agora os jovens estão muito ligados. Acho que minhas filhas me trouxeram um pouco desse amor pelas plantas e acho que a minha geração não teve tanto, né? E mesmo com o avanço da tecnologia, essa necessidade de estarmos mais atentos. Do contraponto, talvez. Do contraponto, de resgatar esse amor pela natureza, pelas artes. Parabéns, que o teu trabalho realmente é belíssimo. Muito obrigado. Salva vidas, muitas vidas. E eu adorei ter conversado com vocês. Obrigada. Laura. Agora é a hora da Guria Natureba. Então separa papel e caneta e bora anotar a receita de hoje. Oi galera, eu sou a Mari, Guria Natureba, e hoje eu vim trazer uma receita para vocês pensando no bronzeado do verão. Porque não adianta nada a gente começar a tomar esse suco delicioso lá em novembro. É uma coisa que a gente tem que trabalhar ao longo dos meses pré-verão pra gente pegar um bronze bem bonito. Então, Laurinha, até me conta se tu vai gostar dessa receita. Eu acho que sim, porque tu é toda saudável e aqui só tem ingredientes que eu sei que tem na tua casa, tá? A gente vai usar suco de laranja natural, beterraba, rica em beta-caroteno, assim como a cenoura, a gente vai usar uma cenoura orgânica, limão para trazer uma acidez dessa receita, gengibre, que é super anti-inflamatório, e um pouquinho de chia, gelo, claro, para deixar o suco mais refrescante ainda. Então é só colocar todos os ingredientes no liquidificador, mas antes eu vou passar uma dica para vocês. Beterraba, olha só, eu mantenho ela na minha geladeira assim. Essa já faz alguns dias que está na geladeira, ela não estraga. Eu só corto ela ao meio, higienizo bem e coloco num pote de vidro fechado. Ela fica crocante, eu posso usar por muito mais tempo. Como ela é orgânica, eu nem vou tirar a casca, só vou tirar essa partezinha aqui de baixo.
Vou colocar ela inteira no liquidificador, o equivalente a meia beterraba grande. Vou cortar a base. Cenoura, vou colocar metade dessa cenoura, porque ela tá bem grandinha. Claro, para ajudar o liquidificador é bom a gente cortar em pedaços, né? Cenoura, esse pedacinho de gengibre que é, olha só, é o equivalente a mais ou menos um grão de uva. Suco de meio limão siciliano. Eu adoro limão siciliano, mas se vocês preferirem limão laranjinha ou limão Tahiti, pode ser também. Suco de laranja. Eu espremi as laranjinhas, então aqui eu tenho umas 3 laranjas. Vou colocar gelo e um pouco de chia, sem exagerar. Vai ser uma colher assim de sobremesa. Então agora é só bater no liquidificador. É aquela sensação de estar tomando saúde, sabe? Perfeito, tá muito delicioso. Façam em casa, vocês vão curtir. Se quiserem levar de lanche para algum lugar ou até mandar para as crianças levarem para o colégio, é só não colocar limão, mas essa acidez é super boa, então pode colocar um pouquinho de abacaxi no lugar. O que acontece? O limão, ele oxida e o abacaxi não, então ele vai aguentar mais tempo se for com abacaxi. Colocou limão, toma na hora. E uma dica, canudinho sempre de vidro ou metal, a gente não usa mais canudo plástico, né? Curtiram essa receita? Então, se vocês fizerem, tirem uma foto bem linda e mandem pra mim lá pro @gurianatureba no Instagram, que eu vou fazer questão de repostar. Cheers! Eu tenho todos esses ingredientes sim, Mari, que delícia de dica! Eu fiquei com água na boca. O programa de hoje vai ficando por aqui. Quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável? É só acessar o canal da Band no YouTube e acompanhe também o Instagram e a nossa página no Facebook. Agora, na sequência, quem está chegando? Alejandro Malo. E eu volto sábado que vem, 9h30, aqui na tela da Band. Eu te espero. Beijo, um ótimo final de semana para você. Tchau!